Você que trouxe sua Bíblia, abra sua Bíblia comigo no Evangelho de Jesus segundo escreveu São João, capítulo 5, nós vamos ler a partir do verso 1. Evangelho de Jesus segundo escreveu João, capítulo 5, verso 1. Para a glória do Senhor, louvado seja o nome do Senhor. A Ele toda honra, toda glória, todo louvor e também toda adoração seja dada a Jesus. João capítulo 5, versículo 1. Hoje nós temos um tema, um encontro com Deus que transforma vidas. Aleluia. Glória ao nome do Senhor. Louvado seja Deus. Quem encontrou o texto, diga comigo amém. Nós vamos estar lendo de acordo com o pastor e a igreja local. Seus irmãos se ponham de pé, segundo aquilo que o pastor e a igreja têm costume. Fique à vontade em nome de Jesus. Amém? Irmãos, o texto fala sobre a cura de um paralítico de Betsaida. Diz assim a palavra do Senhor. Depois disso havia uma festa entre os judeus. E Jesus subiu a Jerusalém, em Jerusalém, a próxima porta das ovelhas, um tanque chamado em hebreu Betesda, o qual tem 5 alpendres. Neste jazia grande multidão de enfermos, cegos, coxos e paralíticos, esperando o movimento das águas. Porque, porquanto um anjo descia em certo tempo ao tanque e agitava a água, e o primeiro que ali descia depois do movimento da água sarava de qualquer enfermidade que tivesse. E estava ali um homem que havia 38 anos, se achava enfermo. E Jesus, vendo este deitado e sabendo que estava neste estado havia muito tempo, disse-lhe: queres ficar são? E o enfermo respondeu-lhe: Senhor, não tenho homem algum que, quando a água é agitada, me coloque no tanque, mas enquanto eu vou descer, outro antes de mim. E Jesus disse-lhe: levanta-te, toma a tua cama e anda. E logo aquele homem ficou são, e tomou a sua cama e partiu. E aquele dia era sábado. Amém? Se assente no seu lugar. Você que tem o seu assento pode se assentar. Irmãos, o texto sagrado, ele é bastante conhecido. O texto nos revela a história de um homem. E esse homem, ele estava numa situação, e a situação desse homem não estava das melhores. A Bíblia relata, o João descreve e relata acerca desse assunto, que esse homem, ele tinha ou estava há 38 anos nesse estado, nesta situação. Automaticamente nós aprendemos aqui dentro do texto que esse homem, ele tinha uma vontade ou uma esperança de ser curado, de ser restaurado. Só que nós vamos aqui observar que dentro desse contexto, João relata que havia em Betsaida, um tanque em hebraico chamado Betesda. E João relata isso, e eu quero ver aqui, conjecturar que João, ele não está falando simplesmente no olhar físico. João não está relatando simplesmente um olhar físico, mas automaticamente parece que eu vejo João vendo algo aqui com seus olhos espirituais. João, ele descreve esse texto e relata algo tão profundo, e ele começa a escrever esses detalhes. Havia um lugar
e nesse lugar havia um tanque. Só que esse compartimento havia 5 alpendres, um lugar de 5 andares. E nesse ambiente, logo no meio, havia ali um tanque, uma espécie de uma piscina. E João está relatando o seguinte: relata-se que descia um anjo em certo tempo. O anjo ele não descia toda hora. O anjo ele não vinha a todos os momentos. Mas João relata e descreve que, segundo relatos, relatavam que o anjo descia em certo tempo e agitava as águas. Ou seja, depois do mover das águas, depois que esse anjo agitava as águas, ele está relatando que todo que descesse ali, depois desse movimento, depois dessas águas se mover, esse ou essa ficava curado de todo ou qualquer tipo de enfermidade. É interessante observarmos que João também ele relata, ele destaca, havia nesse lugar ou nesse local cegos, coxos, paralíticos, que esperavam pelo movimento das águas. E ele relata que havia ali pessoas com todos os tipos de situações, pessoas que estavam ali em vários tipos de situações, vivendo na sua vida, pessoas que carregavam uma lepra, que ele não relata, mas todos os tipos, ele deixa algo aqui, um campo vasto, aberto. Então havia pessoas ali que estavam carregando com elas, no seu corpo físico, na sua matéria, algumas enfermidades, pessoas que estavam enfrentando uma dificuldade. Só que aquele ambiente ali, havia uma esperança para aquelas pessoas. A esperança era a seguinte: olha, se o anjo descer, e se ele descer e agitar as águas, a minha esperança, a minha fé, o meu objetivo é descer nas águas. Quem estava ali não estava distraído. Quem estava ali não estava disperso. Quem estava ali não tinha outro horizonte para se olhar, a não ser se concentrar no tanque e olhar com seriedade para as águas. Eu não iria estar naquele lugar pensando em afazeres dentro da minha casa. Eu não iria estar naquele lugar pensando no trabalho. Eu não iria estar naquele lugar perdendo tempo e pensando em outra coisa, a não ser observar e me concentrar naquelas águas. Esse homem tem 38 anos. Não são 38 dias, são 38 anos que ele está ali. E a busca desse homem é ser curado. O seu objetivo é de alcançar o seu milagre, alcançar a sua cura. Todos nós temos um objetivo na nossa vida. Há pessoas aí, não aqui, mas há pessoas nos dias de hoje, no século 21, que estão fazendo várias outras merceagens para alcançar um milagre. Há pessoas que barganham com Deus: se o Senhor transformar a minha vida, se transformar o meu filho, o meu esposo, eu vou deixar de fazer tal coisa. Deus não precisa disso. Deus ele precisa de alguém que tem um coração, aleluia, que tem nesse coração uma fé e uma disciplina, aleluia, para obedecer a sua palavra. A Bíblia relata então, irmãos, que esse homem está ali há 38 anos. 38 anos esse paralítico está vendo pessoas sendo curadas. 38 anos esse homem está vendo pessoas recebendo milagre, mudando de vida, mas ele permanece da mesma maneira. Existe aí algumas situações de adversidades que passamos em nossas vidas. Nós vamos enfrentar algumas adversidades, algumas lutas, crises.
E essas nós vamos vencer através da oração, através da fé, através da paciência, da esperança. Só que se nós tivermos essa paciência em orar, em acreditar e em esperar em Deus, certamente vai chegar o tempo, vai chegar a hora, vai chegar o dia que Deus ele irá mover em favor da nossa vida. Só que nós, algumas pessoas se acham no direito de pegar o Senhor e de colocar Deus numa parede e colocar o Senhor. Se o Senhor fizer, se o Senhor não fizer, eu não mais vou para a igreja. Há poucos dias eu fui em uma casa orar por um irmão, e esse irmão falou comigo assim: olha pastor, eu estou cansado, eu não aguento mais viver a vida que eu estou vivendo. E eu perguntei: irmão, o que está acontecendo? O que está se passando na vida do irmão? O que o irmão vem enfrentando? E esse irmão começou a relatar alguns tipos de problemas. E eu disse para ele: irmãos, essa situação aí está fácil para ser resolvida. Esses problemas estão fáceis para ser solucionados. O irmão tem que ter paciência. O irmão tem que pedir ajuda aos irmãos. A Bíblia fala para que nós devemos de orar uns pelos outros. E se o irmão tiver essa humildade, procurar pessoas certas que vão lhe ajudar em oração, irmão, estender a mão para que o irmão possa caminhar, e juntos nós iremos caminhar. E aí automaticamente começamos a orar. E aí esse irmão abriu o coração, e ele havia dito para mim que a oração dele foi a seguinte: olha, se Deus não fizer, eu não prego mais. Se Deus não fizer, eu não vou mais para a igreja. Se Deus não fizer, eu não entrego mais a minha oferta, não entrego mais o meu dízimo. Eu disse para ele: irmão, quem vai perder nessa história é você. Deus vai permanecer sendo Deus, e Ele não depende de algumas ações nossas, aleluia, para receber louvor. Ele tem anjos que estão adorando a Ele 24 horas, com excelência. Eles se prostram diante do Senhor e tiram a sua coroa e diz: santo, santo, santo. Então, irmãos, observa que hoje nós estamos enfrentando algumas crises na fé. Esse homem está aqui dentro de um ambiente onde há pessoas que estão na mesma situação e até mesmo pior do que a dele. Esses 38 anos ele viu pessoas sendo curadas, restauradas, só que isso não lhe impede de acreditar que o seu dia iria chegar. Esse homem relata agora, e João descreve, que ele não tinha força, e muito menos a habilidade para descer. Ele não tinha essa agilidade. Todas as vezes que ele iria descer, ele relata que vinha outro e passava na sua frente. Quando a água era agitada, recebia o milagre e ele permanecia da mesma maneira. Isso nos mostra que esse ambiente vira um ambiente de disputa, vira um ambiente onde pessoas estão disputando para descer primeiro, depois que a água era agitada. Você não vê ninguém estendendo a mão para o outro para descerem juntos e alcançar o mesmo milagre. Mas você vai ver uma disputa, uma briga para ver quem desce primeiro, para ver quem recebe primeiro. Só que a Bíblia fala que há uma festa agora, e essa festa João não está relatando aqui, mas essa festa provavelmente é a festa dos pães, a festa da Páscoa. E era esse período que em Israel vinha pessoas do Oriente, do Ocidente, uma cidade na época que era pequena, uma cidade pequena. A parte dessa cidade agora ela vai encher. A cidade agora, ela vai receber estrangeiros que vão vir de fora. Para quê? Para participarem dessa festa. Só que Jesus, ele está ali.
E Jesus agora, a Bíblia relata e João descreve, havia 12 portas. Havia 12 portas. Só que aqui, uma das portas que me chama a atenção, era uma porta que os judeus se identificavam, que era uma porta conhecida como a porta de arco ou a porta de bronze, que era uma porta das principais, que dava a entrada para a visão do templo. E todo mundo queria passar pelaquela porta. Era uma porta larga, uma porta ampla, que segundo a história, algumas pessoas relatavam que quem entrasse e passasse pelaquela porta, alcançava na vida a prosperidade, a bênção, alcançava várias outras coisas, e todos queriam passar pela porta larga. Só que havia também uma porta conhecida como a porta das ovelhas. E a porta das ovelhas era uma porta pequena, baixa e estreita, uma porta apertada, que segundo relatos, no período da construção dessa porta, essa porta ela dava acesso para o tanque de Betesda, porque segundo alguns estudiosos, aquela porta das ovelhas era onde os sacerdotes ou quem iria sacrificar e levar um cordeiro, eles passavam por essa porta e pegava o cordeiro ou o sacrifício que eles iriam sacrificar no templo, e aí passavam por essa porta, a porta das ovelhas, aonde eles entravam por ali e lavavam as ovelhas naquele tanque. E essa, segundo a história, eles entravam com essas ovelhas, eles entravam com esses cordeiros e passavam ali, cordeiros ou ovelhas, que estavam com as peles sujas, que estavam com a lã suja, eles desciam por ali para lavar naquele tanque e depois levarem elas para o sacrifício. Só que Jesus agora, ele vai vir na mesma direção, só que Jesus ele não vai passar pela porta estreita, ele não vai entrar pela porta que a maioria queria passar, que era a porta da honra, a porta da vitória, a porta do milagre, das bem-aventuranças, a porta que vai me gerar algumas visualizações. Jesus ele não vai entrar por essa porta, ele não passa pela porta larga, mas ele vai passar pela porta mais simples, a porta das ovelhas. Isso me chama a atenção. Isso mexe comigo. Por quê? Porque nos dias atuais a maioria vai querer a porta que vai gerar algum benefício, que vai gerar alguma coisa, que vai trazer benefício, seja financeiro, seja material, seja algo visual. E Jesus vai nos mostrar ao contrário, que há uma porta estreita, uma porta que ninguém quer passar por ela. E aí Jesus ele vai passar por essa porta, pela porta das ovelhas, mostrando o sentido. Ele sai da porta da honra e vai pela porta das ovelhas, uma porta estreita. O caminho para termos um encontro com Deus, para ter mudança em nossa vida, esse caminho não é um caminho largo. Não é um caminho que a porta ela é larga, extensa, não. O caminho é apertado. Vai te gerar dor. Vai te gerar perdas. Muitas das vezes nós vamos ter que entrar por essa porta estreita e abrir mão de algumas coisas que satisfazem o nosso ego, o nosso eu. Porque nós não queremos entrar, irmãos, pela porta estreita, nós queremos a porta da honra, a porta da glória, mas Jesus, ele sai dessa porta, ele vai ao contrário. Esse homem está ali há 38 anos, ele está esperando chegar a sua vez,
E às vezes esse homem, ele não vai ser lançado dentro de um tanque. Mas Jesus vai ir até ele. Ele não precisou de ir até Jesus. Mas Jesus vai ir, é diferente ir até ele. Tem pessoas que estão aqui que foram até Jesus e tiveram um encontro com ele. Mas teve outras pessoas que o próprio Jesus ele foi até você. Uma coisa é você ir até ele, outra coisa diferente é ele ir até você. Esse homem vai ter a honra de ver Jesus agora saindo de uma festa, de um lugar onde há músicas, aonde há comes e bebe. Ele vai sair de um ambiente festivo para ir em Betesda, para encontrar com alguém num ambiente de dor. Nós queremos nos afastar de algumas situações que vai gerar em nós dor, que vai nos gerar lágrimas. Não queremos enfrentar isso, mas são essas situações que nos aproxima mais de Deus. Eu sou o tipo de pessoa que o Senhor não pode me dar muita corda. Eu sou o tipo de pessoa que eu sei aonde eu tenho que lutar, que brigar comigo mesmo, para me manter firme na presença de Deus. Todos nós temos uma dificuldade, uma luta, que se nós não lutarmos contra ela, ela vai vir para querer nos derrubar, nos afastar de Deus. Mas nessa noite eu vim pregar para alguém que Jesus ele vai sair de um ambiente festivo para entrar no ambiente de crise, no ambiente de dor de alguém nessa noite, para trazer mudança, para trazer cura, para trazer libertação, para trazer salvação. Deus vai ter um encontro contigo nessa noite através de uma situação. Aleluia, glória a Deus. Deixa eu pregar firme aqui. Esse homem está ali, porém ele não tem quem lhe estenda a mão e lhe coloque no tanque. E aí eu lembro de Atos capítulo 3, a porta formosa. Pedro e João vai para o templo num período de oração. Eu ainda acredito que a oração é a chave da vitória. Eu ainda confio e acredito que a oração é uma arma poderosa para Deus mudar a nossa situação. Nessa manhã, hoje eu fui no monte, tem um casal de Lagoa Santa, e eu estou orando com esse casal. O propósito deles é conceber, ter filhos. Eu não tenho dúvida que Deus ele vai operar esse milagre. Eu não tenho nenhuma dúvida nisso. Só que eu sei que no tempo de Deus, Deus vai abrir essa porta. Deus vai mover as águas em favor desse casal. Por quê? Porque nós temos a fé, nós temos a certeza que Deus ele vai entrar. Agora imagina, esse homem está ali, ele não tem quem lhe estenda a mão, e nós vamos ver em Atos capítulo 3, no período da oração, lá está um homem na porta do templo, pedindo esmola, taxando esmola, e esse homem está pedindo algo que ele tinha costume de quê? De receber. Quem entrava dava para ele qualquer coisa, dava esmola. Só que depois da descida do Espírito Santo, a igreja está cheia. A igreja ela recebe algo poderoso, que é o Espírito de Deus. Pedro e João vai entrar para um período de oração. Esse mesmo homem que estava ali pedindo esmola, ele não conseguia se pôr de pé. Ele precisava de algo, de quê? De uma palavra. Eu vou repetir, ele precisava de algo, de quê? De uma palavra.
a palavra ainda tem poder para levantar. A palavra ainda tem poder para vivificar a vida espiritual de alguém que deixou ela se perder. E aí esse homem pede algo, Pedro e João. Vai olhar, Pedro olha para João, João olha para Pedro. E eles agora conversam no olhar. E juntos vão estender a mão. E eles vão liberar uma palavra: não tenho ouro e também não tenho prata, mas o que eu tenho, em nome de Jesus, isso eu te dou. Levanta e anda em nome de Jesus. Sem sombra de dúvida, aquele paralítico que estava assentado à porta, que era costume de pedir esmola, quando ele recebe a palavra e as mãos são estendidas, eles estão facilitando o acesso para que ele pudesse se colocar de pé. Porque só a palavra não basta, há necessário também a mão de alguém. Irmão, eu tenho uma palavra, Jesus ele vai mudar a sua situação, mas eu estou com as mãos estendidas para te ajudar a caminhar. E aí esse homem se levanta, os tornozelos dele vai se firmar, ele vai se pôr de pé. Isso fala de estrutura, tornozelo, estrutura do corpo esquelético. Então Deus estava dando estrutura ao paralítico para ele se colocar de pé. Primeiro, ele recebe uma palavra. Segundo, ele recebe alguém que lhe estende a mão para lhe ajudar a ficar de pé. A primeira coisa e a primeira verdade desse paralítico de Atos 3, a primeira verdade é que ele não queria esmola. Me prova. Depois que ele fica de pé, a primeira coisa que ele vai fazer é entrar para dentro do templo, e ele sai saltando, pulando e glorificando a Deus. Nós precisamos de uma palavra para trazer mudança e transformação para as nossas vidas. Chega de coach, chega de mensagem para massagear os nossos egos. Ai, querido, você vai crescer, você vai prosperar, levanta a mão, e, irmãos, e essas coisas estão entrando e entrando, a pessoa fica ali maravilhada, em êxtase dentro do culto, mas quando sai permanece da mesma maneira. E Deus nessa noite está nos acordando a valorizar. Valoriza a escola bíblica, irmão. Valoriza o que você tem aqui, irmão. Aleluia. Por quê? Porque está faltando, está escasso. E aí, observa que esse homem está ali há 38 anos, mas ele não tem uma estrutura para se colocar dentro do tanque. Ele até viu as águas ser agitadas, mas ele não tem força para entrar, ele não tem agilidade. Ele vai, mas quando ele vai, vem outro, passa na frente, e ele permanece, ele fica. Eu vim pregar para alguém que tem uma situação que está acontecendo na sua vida, talvez na sua casa, e eu quero te dizer uma coisa: não desista, permaneça orando. Pastor, mas o meu vizinho já alcançou, aconteceu isso. Irmãos, permaneça acreditando, permaneça orando, permaneça, aleluia, pagando o preço, aleluia. Ouvi uma pessoa muito próxima de mim, e essa pessoa, ela passou por 3 quimioterapias, por 3 vezes, e essa irmã perdeu uma das mamas na primeira, passou pela segunda, e na terceira perdeu a segunda. E aí, há poucos dias, ela venceu a última químio, e Deus deu para ela graça, ela venceu o câncer. E aí, no dia dela sair para tocar o sininho, fizemos uma fila, carro e moto, escrito:
que ela venceu o câncer. E ela colocou: eu venci com Jesus o câncer. E saímos buzinando, 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 buzinando. E algo me impressionou na vida daquela irmã, porque mesmo passando por tudo isso, o esposo abandonou. Na situação mais difícil dela, ela perdeu o pai, o esposo abandonou, mas uma coisa, ela permaneceu fiel ao Senhor. Deus deu vitória para ela, ela deu a volta por cima. Passou esse período, hoje ela está de pé, está firme, não negou a fé. Deus tem restaurado a vida dela. Passou o tempo, sofreu 8, 9 anos lutando contra o câncer e venceu, porque ela não estava sozinha. Tem um Deus que sempre esteve com ela. Eu vim pregar para alguém que está enfrentando uma situação difícil, mas Jesus está dizendo: se as águas não agitar, não se preocupa, porque eu vou de encontro da tua vida e vou te mudar esse cativeiro. Aleluia. Não menosprezando o anjo. A nossa fé está em Cristo. Não desfazendo do anjo, mas ainda nós cremos no poder da palavra e no nome de Jesus. Nós não precisamos de adorar o anjo para ele agitar uma água, para ele mover em favor das nossas vidas, porque há um nome que está acima de todos os nomes, e é nesse nome, nessa noite, que eu quero profetizar que situações aqui vão ser, aleluia, alcançadas, e Jesus vai trazer cura, Jesus vai trazer libertação, Jesus vai trazer um encontro, aleluia, com a tua casa, com a tua vida. Jesus vai alcançar alguém novamente. Você vai ter um encontro genuíno com Ele, e Ele vai te levar no primeiro amor, nas primeiras obras, e o nome dele será glorificado. Aleluia. E aí, glória a Deus, esse homem está ali, só que Jesus, ele tem um encontro marcado, e esse encontro, Jesus, ele não marcou a hora, ele não marcou o calendário, foi algo tão espontâneo que aconteceu, que nem aquele paralítico esperava que chegaria dessa vez ou dessa maneira. A Bíblia fala que Jesus agora sai de onde ele está e ele desce. Ele sai das partes altas e ele desce. E quando ele desce, ele chega lá em Betesda, que quer dizer casa de misericórdia, ou lugar de derramamento. Nós estamos num lugar de derramamento aqui. Nós estamos aqui para nos derramar na presença de Deus. Nós estamos na casa de misericórdia. Aqui há misericórdia. Aí fora não, mas aqui há misericórdia. E aí Jesus, ele chega, e quando ele chega, ele vai até esse paralítico. O paralítico não precisou de fazer nada, a não ser de crer e de esperar. Jesus não ultrapassa o livre-arbítrio, e é por isso que eu fico com o texto. Olha que coisa linda. Capítulo 5, verso de número 6. E Jesus, vendo este deitado. Essa palavra deitado, isso fala que ele estava numa situação difícil. E Jesus, vendo que este estava deitado nesse estado, sabendo que estava nesse estado havia muito tempo, o paralítico não precisou relatar nem falar nada. Não, eu estou aqui. Não, ele não precisou de falar nada para Jesus. Jesus sabia muito bem o que ele
estava passando. Jesus conhecia muito bem a situação daquele homem. O Senhor, Ele sabe do que se encontra no seu coração. Ele sabe daquilo que se passa nos nossos corações. E aí o texto fala: e sabendo que estava há muito tempo, disse: queres ficar são? Jesus, Ele está fazendo uma pergunta: queres ficar são? Ou seja, no português, você quer ser curado? Você quer ser liberto? Você quer ser transformado? Deixa eu contar um caso, eu gosto disso, de pegar, e aí eu lembro dos casos. Vamos orar para uma situação, uma irmã no interior, Patos de Minas. E aí nós oramos, e aí eu falei: irmã, o que está acontecendo? Ela: o pastor, a situação é essa e essa e essa. Eu falei com ela assim: a senhora quer que Deus mude essa situação na vida da senhora? Ela falou assim: quero. E eu disse para ela assim: ô irmã, a senhora me perdoe, mas eu tenho que falar algo para a senhora. Ela: pode falar, seja mel, seja fel. A irmã precisa de casar, irmã. Coloca a vida da senhora no prumo com Deus. O Senhor está me dizendo que a senhora precisa de casar e cumprir a lei. E ela esmureceu. E se eu falar por que ela esmureceu? Porque ela tinha uma pensão, um benefício. E ela estava amaziada. Há 20 anos congregando numa congregação amaziada, participando dos trabalhos. Não queria casar para não perder o benefício. E eu perguntei para ela: a senhora quer que essa situação mude? Ela: eu quero. E eu disse: irmã, me perdoa, a senhora tem que casar. E quando eu falei isso, ela abriu o coração, ela começou a chorar. E ela disse assim: pastor, eu por muito tempo não quis abrir mão, mas se é para mudança da minha vida e da minha família, eu quero fazer isso. Ficamos ali 15 dias nessa cidade, lá em Patos de Minas. E dentro desse período, essa irmã começou a procurar algumas coisas para alinhar isso. E depois que ela se casou, irmãos, falei com ela assim: agora eu preciso que a irmã interceda. Sempre nas orações da senhora, lembre de orar por mim, pela minha esposa. Passou-se 2 anos, voltamos lá, é um campo missionário, fomos lá novamente visitar e pregar o evangelho. Aquela irmã estava sendo dirigente do corpo de oração das irmãs. E as coisas começaram a prosperar, começou a mudar. A irmã carregava uma enfermidade que não saía e que fazia oração e médico e nada. Mas depois que ela alinhou algumas coisas, Deus entrou, Deus mudou. Jesus, ele chega até esse homem e ele faz para ele uma pergunta: queres ficar são? Você quer sair? Você quer largar isso aí? Você quer mudança de vida? Você quer transformação? Porque Jesus podia muito bem chegar e falar: levanta e anda, pega o leito, a cama e anda. E o homem imediatamente ia ficar de pé e andar. Mas Jesus faz para ele uma pergunta. O Senhor, ele nunca vai invadir o nosso livre-arbítrio. Tem momento na nossa vida que para nós termos um encontro com o Senhor, nós temos que abrir o coração e dar liberdade para Ele, e ser sincero: Deus, eu quero que o Senhor mude a minha história, a minha vida, mas está difícil de eu abrir mão de tal coisa. Oh, glória, aleluia. A gente vive um desequilíbrio. Situações que acontecem, que vêm nos tirando aos poucos da presença de Deus.
Só que nessa noite eu vim pregar para uma igreja que tem orado, que tem sido fiel, que tem renunciado, que tem negado muitas coisas, porque tem vivido uma constância e tem um encontro com o Senhor. Aleluia! Não só uma vez, mas contínuo tem vivido isso. Eu me lembro da época que eu saía de casa e ia trabalhar, e dentro do meu coração uma voz sincera, simples e humilde falava: do seu trabalho saia. Quando sair do trabalho, vai para a oração, vai para o monte, vai para a igreja, chame os irmãos para orar. E eu me lembro, irmãos, que eu trabalhava e chegava o período de ir embora. Era solteiro nessa época. Ligava para minha mãe e meu pai e falava: olha, eu convoquei os irmãos aqui e nós vamos para a igreja orar. E chegava lá na igreja, pastor e pastora não entendia. Nós chegávamos ali e falava: pastora, nós viemos para cá porque nós queremos buscar mais de Deus, nós queremos ter mais um encontro com o Senhor, nós queremos fazer alguma coisa, queremos ser útil para Deus, nós queremos algo, nós queremos entrar para dentro de Deus e deixar o Senhor entrar para dentro de nós, nós queremos um encontro com o Senhor. E aquela voz ecoava, nos chamando para orar, nos chamando para estudar, nos chamando para entrar numa comunhão em conjunto. E começamos a fazer isso e colocamos que de sexta para sábado todos estavam mais tranquilos no sábado. Íamos para minha casa, onde eu morava com minha mãe, e os irmãos iam para lá, dormia de sexta para sábado lá. Era 10, 8 irmãos. E aí a gente colocava os colchões no chão, e até certo momento a gente jogava um videogame, e depois desse período a gente já começava a orar. E começávamos a orar de meia-noite às 3, para levantar 5h30, para subir para o monte com a mocidade, para nós buscarmos a Deus. E Deus nesse período começou a fazer tanta coisa, e nós tivemos um encontro com o Senhor, algo que marcou, que nós estamos vivenciando isso até hoje, porque foi algo sucinto, algo, aleluia, concreto, algo sólido. Jesus, ele chega até esse homem e ele faz para ele uma pergunta: queres ficar são? Esse homem, ele está tão cansado, tão enfado de todos esses anos, são 38 anos, batendo numa mesma porta para receber a cura, o milagre, mas nada aconteceu. Havia frustração, depressão. Vamos entrar na parte psicológica aqui, da psicologia, dentro do coração, a mente desse homem. Ele já não acreditava mais em nada. Só que ele vai ser privilegiado, porque não é ele que vai até Jesus, mas Jesus vai até ele, para mostrar para ele que havia um amor incondicional no coração de Cristo. E aí Jesus vai e passa pela porta das ovelhas e vai encontrar com esse que ali estava. E aí observa, depois que Jesus faz essa pergunta: queres ficar são? Olha o que é que o paralítico vai responder. Ele está cansado. Verso 7. E o enfermo respondeu-lhe: Senhor, não tenho homem algum que, quando a água é agitada, me coloque no tanque. E aí ele segue dizendo: mas quando eu vou descer, sempre tem alguém que passa na minha frente antes de mim. A água é agitada, vem alguém que passa primeiro, recebe a cura, o milagre, eu permaneço da mesma maneira. Nada muda na minha vida e eu tenho encontrado aqui na mesma situação. Ele está dizendo: eu estou cansado, eu não aguento mais essa situação, eu não consigo mais permanecer, eu já não acredito mais que algo possa mudar. Só que ele não entende, ele não sabe quem quer estar ali do seu lado conversando com ele.
Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Eu não tenho homem algum. Eu não tenho apoio de ninguém. Eu não tenho apoio, eu não tenho base, eu não tenho quem me coloque no tanque. E aí Jesus, com muita simplicidade, no verso 8, e disse-lhe: levanta-te, pega a tua cama, o teu leito e anda. A palavra, ela vem, aleluia, com tanto poder e objetivo e finalidade, mas com simplicidade. E disse-lhe: levanta-te. Mas peraí, isso aqui mexe comigo. Como que eu vou ficar de pé se eu nunca estive assim? Como que eu vou me pôr de pé se eu nunca nesses 38 anos estive? Jesus está falando algo que é novidade para o paralítico. O primeiro passo, levanta-te. O segundo, toma o leito. Aleluia. O terceiro, anda. 3 situações aqui poderosas e muito simples para ele ter um encontro. Eu gosto de pregar um arrozinho e feijão. Primeira palavra, a ti te digo: levanta-te. Primeiro passo, levanta-te. Por de pé, para ter um encontro com Deus. O primeiro passo é se colocar de pé. E nós sabemos que é difícil nos colocarmos de pé. Quantas pessoas que outra hora estava firme na presença de Deus, orava, pregava, louvava, cantava, tinha uma vida contínua, mas algo aconteceu, está prostrado, está caído, está espiritualmente enfermo. Algumas situações, palavras que feriram o coração, o sentimento, que ele fez olhar para trás. Jesus me trouxe aqui para pregar isso para alguém. A ti nessa noite te digo: levanta-te, põe-te de pé. O primeiro passo. Qual é o segundo passo, pregador? Pega essa cama, pega esse problema, pega essa situação, aleluia, que está te causando dor, aleluia, que tem te tirado a força, a razão de dar continuidade naquilo que Deus tem para fazer na sua vida. Eu vim pregar para alguém nessa noite para te dizer: Jesus ainda tem poder para curar, para transformar, Ele ainda salva. O escritor de Hebreus vai dizer que Jesus Cristo é o mesmo ontem, fala de passado, passou, mas Ele é o mesmo hoje, presente, futuro e que está por vir. É tempo de levantarmos na presença de Deus, pegar a cama, o problema, a situação, o desemprego, a luta, aquilo que está tentando te oprimir. Pega agora no nome de Jesus, porque você vai voltar a andar na presença de Deus. Encerra agora. Oh Deus, é tempo de você voltar para o lugar de onde você saiu. Lembra que lá você se encontrava com Deus?
Lembra que quando você pegava a palavra para a noite meditar e lá você se encontrava com Deus? Lembra quando você pegava aquele louvor e colocava dentro do seu quarto e ali você esquecia tudo? Porque lá você orava, lá você buscava, você clamava, porque você queria ter um encontro com Deus. Deus nessa noite está te chamando novamente para você ter com Ele um encontro, intimidade. Deus está te chamando porque Ele tem algo novo. Ele quer te renovar, Ele quer te restaurar, Ele quer trazer novamente você, aleluia, mais para perto. Oh Deus da minha alma, oh aleluia. Ele põe de pé, e ao se pôr de pé, ele consegue algo que há 38 anos ele esperou. Há 38 anos ele esperou. Só que Jesus chega e parece que eu vejo Jesus dizendo: chegou a sua vez, 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 chegou a sua hora, chegou o momento da sua família, chegou o momento dessa igreja, chegou o nosso momento. Não é amanhã, é hoje, agora. Deus, Ele quer fazer, Ele vai fazer. Aleluia. É Deus. Esse homem está de pé. Os nervos, os tendões, os ligamentos voltaram. A estrutura corpórea, os ossos agora estão de pé. Segundo passo, ele pega essa cama. Ele está pegando aquilo que há 38 anos ele se arrastava em cima. E Jesus está dizendo agora para ele: pega, levanta, pega a cama, o teu leito e anda. Porque você já está preparado agora para andar. Ele vai sair daquele ambiente, e o que me chama a atenção é que pessoas vão olhar para um paralítico e ficar sem entender nada. Pregador, me prova. Tinha muita gente olhando para a água, esperando ela se agitar. Mas no momento que ele foi curado, as águas não se agitou. Alguém está olhando para ele, Adalberto, e está dizendo: como assim você está de pé? Eu estava aqui atento, olhando para a água, eu não vi a água se agitar. O que aconteceu? Ele vai relatar: olha, eu não sei, mas chegou em um homem. Chegou em um homem. Com as minhas palavras, por nome de Jesus. E aí, quando o que ele fez? Ele me liberou uma palavra. Qual foi a palavra? Ele me disse assim: a ti te digo, levanta, aleluia, põe-te de pé, pega essa cama, pega esse problema, pega isso aí que está te impedindo agora, pega o leito e anda, caminha. E quando eu assustei, as minhas pernas obedeceu a palavra, obedeceu a voz, obedeceu aquilo que ele falou. Quando eu fui me ver, eu estava de pé. Quando eu assustei, eu estava com a cama no ombro, eu estava com o leito no ombro. Quando eu assustei, eu já tinha vencido a enfermidade. Quando eu assustei, eu já tinha vencido o problema. Quando eu me vi, eu estava fora daquele lugar que eu estive 38 anos. Levante a mão, levante a mão. Meu Deus do céu, em nome de Jesus, pelo poder da palavra, eu quero profetizar nessa noite. É noite de se levantar, é noite de carregar o problema que há anos estava aí. Jesus está dizendo: eu estou te dando vitória. Pega, em nome de Jesus. Fica de pé, meu Deus.
Em nome de Jesus. Glória a Deus. Deus poderoso. Alguns ficaram sem entender como que essa água não foi agitada, o que aconteceu. Oh, glória. Deus está dizendo: alguém sem entender vai ver o seu testemunho, a sua vitória, o seu milagre, e vai pensar: venho de lá, como aconteceu? Olha, Jesus simplesmente me liberou uma palavra, e com uma palavra foi suficiente para eu ter um encontro com Ele. E nessa noite Ele mudou a minha história. Feche os seus olhos, deixa eu fazer essa oração e já vou passar para quem é de direita. Aleluia. Quero orar por você que está aqui hoje. Pastor, eu estou aqui, mas eu tenho enfrentado uma luta, uma dificuldade na minha vida espiritual. Eu estou sem força. Irmão, sem te expor, nós queremos orar junto com você. Pastor, eu estou aqui nessa noite, eu preciso muito que Deus me fortaleça. Estenda a sua mão. Se tem alguém aqui assim, irmãos, em nome de Jesus, estenda a mão. Você que precisa. Isso. Eu queria aqui na autorização dos pastores que alguém fosse até essas pessoas que levantaram a mão aí. Lá atrás, lá tem algumas pessoas. Aleluia. Se puder, por gentileza, uma irmã de oração, um irmão de oração, vai até essas pessoas que estenderam a mão em nome de Jesus Cristo. E nós vamos orar juntos, toda a igreja. Aleluia. Glória a Deus. Isso, apadrinha oração em alguém. Isso. Glória a Deus. Nós vamos orar agora, toda a igreja em nome de Jesus. Glória a Deus. Deus, em nome de Jesus Cristo, Pai. Senhor, nessa noite, em nome de Jesus, pelo poder da Tua palavra, Deus, nessa noite nós apresentamos ao Senhor a vida dos nossos irmãos que aí, Pai, diante do Senhor estenderam as mãos. Pai, essa pessoa que tem encontrado dificuldade para se manter espiritualmente, que tem passado ou vivenciado uma situação, uma luta, devido a uma causa, devido a algo ao qual ocorreu. Senhor, nessa noite nós queremos ser como Pedro e João e também, ó Pai, imitadores de Jesus, estender as mãos e também levantar as nossas vozes agora, Senhor, para orar. Nós clamamos agora, Deus, em nome de Jesus, alcança esse coração, alcança essa alma. Deus, visita agora, traga, Senhor, o Teu refrigério, fortaleça agora essa pessoa, traga, Senhor, no nome de Jesus Cristo, força, Pai, que o Senhor venha repreender tudo aquilo que porventura, ó Pai, impediu, tudo aquilo que tirou a força, tudo aquilo, ó Pai amado, que tirou até mesmo a possibilidade da fé, ó Deus, ao qual impossibilitou esse homem, essa mulher, Pai, de se achegar ao Senhor e de se encontrar com o Senhor. Meu Deus, em nome de Jesus, arranca agora, quebra agora essa barreira, tira esse impedimento, essa cama, esse leito, que venha a ser agora retirado e carregado, que ele, que ela possa colocar agora sobre os ombros e se levantar e caminhar diante do Senhor e na tua presença. Deus, nós agora ministramos, nós profetizamos no mundo espiritual, nas regiões celestiais, nós declaramos a tua unção que despedaça e que quebra todo o jugo, e declaramos agora no mundo espiritual, nas regiões celestiais, declaramos a vitória, declaramos a força, o renovo, e nós abençoamos no nome de Jesus Cristo, para a glória de Deus. Quem assim crê, você pode aplaudir a Jesus bem forte.